Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a médica Carolina Andrade. Carolina, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Carolina, hoje uma preocupação que vem crescendo em relação ao diabetes. Por que essa preocupação hoje? Pessoas cada vez mais com esse problema? Principalmente por conta do estilo de vida que estamos adquirindo ao longo do tempo. Hoje a população é mais sedentária, é uma dieta mais industrializada, ou seja, os alimentos são mais comprados, cheios de conservantes, cheios de açúcares. Então, estamos desenvolvendo mais a obesidade, levando ao aparecimento do diabetes. O que é o diabetes? O pessoal está em casa entender. Às vezes a pessoa fala, eu tenho diabetes, mas não sabe o que é a doença. O diabetes é quando o pâncreas, que é um órgão que temos no abdômen, ele produz insulina. O diabetes é quando o pâncreas não produz insulina para metabolizar a glicose, o açúcar do sangue, ou quando essa insulina que o corpo produz não consegue agir para metabolizar essa glicose. O que leva a isso? É o próprio organismo mesmo? São dois fatores. O diabetes tipo 1 é quando o paciente ele não produz insulina. Isso normalmente tem fatores genéticos e o aparecimento é principalmente em crianças e adolescentes, mas pode aparecer nos adultos. E temos o diabetes tipo 2, que ele aparece principalmente em adultos, mas também pode acometer crianças e adolescentes. E ele acontece quando a insulina não age como deveria na metabolização do açúcar da glicose. Qualquer pessoa que tem uma vida sedentária, que não tem a prática de atividade física, que tem uma alimentação assim gordurosa, muito açúcar, está sujeito a isso? Sim, qualquer pessoa com uma vida sedentária, com dieta irregular, está sujeito ao desenvolvimento de diabetes. Não necessariamente a pessoa tem que ser obesa para desenvolver o diabetes, mas a obesidade tem uma relação muito próxima com o aparecimento do diabetes. Como que a pessoa sabe que ela tem algum sintoma? Alguns pacientes apresentam sintomas no início do quadro, muita sede, urina várias vezes ao dia e também durante a noite, e até mesmo perda de peso súbita, uma perda de peso grande. Mas a maioria dos pacientes não percebe e a gente faz o diagnóstico com exames de rotina. É um exame de sangue. Carolina, hoje a pessoa às vezes ela não sabe que ela tem um diabetes, está convivendo com ele e de repente ela descobre que está alto. Se a pessoa não descobrir essa doença, o que pode causar nela a longo prazo? Então, a longo prazo, o diabetes não tratado, ele causa alterações vasculares nos vasos, veias e artérias. Então, com o tempo, esses vasos prejudicados pode levar a alteração da visão, a problemas cardiovasculares, infarto, AVC, problemas nos pés, vai perdendo a sensibilidade. É quando a gente apresenta também um machucado no paciente diabético, tem que ter maior cuidado, porque a circulação não é tão boa, e aí o ferimento pode ter difícil cicatrização, e quando pode levar até a amputação de um pedaço do pé, um membro, uma perna. Para a pessoa descobrir isso, é só com o exame de rotina? Só em exames de sangue. Se a pessoa já tem o fator genético, ela deve fazer periodicamente o exame? Sim. Pacientes que têm um irmão, um pai já com história de diabetes, têm maior chance de desenvolver a doença. Mas, claro, não é uma obrigatoriedade. Pacientes diabéticos tipo 1, a maioria deles é por história familiar, já tem história na família. O diabético tipo 2 é mais por estilo de vida. Qual que é o tratamento? No início do diagnóstico do diabetes, a gente começa com início de atividade física ou melhora da atividade física e adequação da dieta. Hoje a gente sabe que os alimentos não são proibidos, mas devem ser restringidos. Os açúcares, que são os carboidratos, os alimentos gordurosos, e também para o tratamento a gente inicia com comprimidos, são os antidiabéticos orais. Alguns pacientes é necessário já instituir o uso da insulina no início do tratamento. Mas normalmente a insulina ela é colocada no tratamento com o passar do tempo. A princípio são os comprimidos. Pessoa que usa insulina vai usar isso para o resto da vida? Provavelmente sim. Quando a gente chega numa fase em que o paciente precisa usar insulina, é porque realmente o pâncreas não produz mais nada de insulina. Então a gente precisa dar a insulina por fora para poder metabolizar essa glicose.
É uma mudança total da alimentação. Posso comer tudo ainda ou não? Não deve comer de tudo, tá? A gente deve evitar o máximo, principalmente os açúcares, que são os carboidratos, tá? Onde que a gente já encontra carboidrato? Arroz, pão, macarrão. As próprias frutas têm carboidrato, mas as frutas não estão proibidas, devem ser consumidas com moderação. O arroz está proibido? Não está proibido, deve ser evitado. Sempre em pequena quantidade, nunca misturar 2 carboidratos no prato, por exemplo, nunca misturar arroz com batata ou batata com macarrão, nunca misturar isso numa mesma refeição. A alimentação dessa pessoa, ela vai diminuir, ela vai ser mais balanceada? Vai ser balanceada. Claro, vai conter carboidrato sim, porque a gente precisa do carboidrato para fornecer energia para o corpo, vai a proteína que vem das carnes, dos ovos, fibras que vêm das frutas, dos legumes, mas tem que ser ela é mais rica em fibras do que em carboidrato. No caso da questão genética, a criança pode nascer já com diabetes? Pode, a criança pode nascer com diabetes. Isso é 100% genético. Como que é o tratamento nesse caso? Crianças que já começam com diabetes, o paciente começa com diabetes na infância, ele é tratado com insulina, porque significa que o pâncreas não produz insulina. Para quem está em casa, quer ficar longe do diabetes, é melhor conhecer. A dieta adequada, balanceada, pobre em açúcares e bastante atividade física. Atividade física não é só ir à academia, não é só fazer musculação. Temos diversos tipos de atividades físicas e a caminhada diária pode ser suficiente para o controle. Para equilibrar o diabetes, é um tratamento de longo prazo ou não? Para estabilizar ou varia de pessoa para pessoa? Cada paciente responde de um jeito. Hoje nós temos diversos tipos de medicamentos no mercado. A ciência cada dia desenvolve medicamentos novos, então depende do paciente. A gente começa sempre com o antidiabético oral, o comprimido, e cada paciente responde de um jeito ao tratamento. Uns respondem melhor a um certo tipo de medicação, outros a outro tipo de medicação, e alguns pacientes vão precisar da insulina sim. O diabetes, ele interfere no metabolismo da pessoa ou não? 100%. Então, o metabolismo, ele é como o corpo funciona. Tá? Então, a gente precisa de glicose para fornecer energia para o corpo. Então, isso a gente adquire através dos alimentos. Então, o metabolismo funciona a partir da energia que a gente fornece para o corpo e a energia que a gente gera. Tá certo. Carolina, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a médica Carolina Andrade.